Olá, internautas, tudo bem com vocês? Está começando mais um Renata Sanches Podcast. O podcast onde nada é coincidência, é tudo providência. E um abraço carinhoso para você que nos assiste do estado de São Paulo, do estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e principalmente do Paraná, das cidades de Colorado, Paranacite e Paranavaí. Hoje nós estamos recebendo aqui uma presença ilustre que eu vou passar a palavra e ele vai se definir, vai falar quem ele é, Alex Romeira. Seja muito bem-vindo, Alex, ao nosso podcast. Renata, primeiro, obrigado pelo carinho. Com certeza é uma honra estar aqui com você, conhecer esse projeto, esse programa, que eu tenho certeza que tem alcançado aí muitas casas e vai fazer a diferença aí na vida, com certeza, de alguém. Acho que a gente se propõe a sair de casa, primeiro ponto é mudar a vida de alguém. Então eu também acredito que na minha jornada, na minha história, a gente tenta deixar isso aí o mais claro possível, seja com a nossa vida pessoal, seja com a nossa vida profissional, ou até mesmo com o nosso envolvimento político. A ideia sempre tem que estar voltada a ajudar alguém, transformar a vida de alguma pessoa, ou até mesmo a ajudar a modificar a nossa estrutura, nossas cidades. Eu acho isso para mim é muito importante. Eu agarrei essa responsabilidade de me formar engenheiro, que nos dá mais que uma obrigação de servir, uma obrigação até mesmo técnica, por ter conhecimento técnico, principalmente de algumas áreas mais importantes para a sociedade, que é a infraestrutura, que principalmente bate na questão de estradas, construções, é onde nós vamos ter nossas crianças estudando, onde nós vamos estar passando com o nosso carro, é a calçada que o idoso vai estar andando, então é uma responsabilidade muito grande para um profissional de engenharia entender um pouco do que é essa parte urbana. Então eu acredito que a gente tem uma responsabilidade muito grande como profissional, né? E a gente vem desde uma jornada aí pessoal, de desenvolvimento, até chegar aqui. Muitas vezes as pessoas acham que as coisas acontecem do dia para a noite, as pessoas veem a gente em uma posição de liderança, seja regional, seja política, ou até mesmo profissional na área das engenharias, com relação aos nossos conselhos. Mas as pessoas esquecem que muitas vezes é muita dedicação, é muito trabalho. Nós estamos falando aí dedicado à construção civil. Eu tenho um pouco mais de 20 anos dedicado à construção civil. Como você bem pontuou desde o início, ali, desde muito novo, já envolvido ali na parte das construções, de projetos, que eu tive uma boa referência com meu tio. Daqui a pouco a gente dá uma conversada um pouquinho melhor sobre isso, essa linha da infância, toda essa progressão, para as pessoas entenderem a complexidade que é uma vida, né? Para que elas não caiam naquela armadilha de acharem que estão atrasadas ou que estão afoitas demais. Todo mundo tem seu tempo, tem seu processo, tem seu projeto e tem que ser respeitado, principalmente o tempo. Então cada um tem o seu, né? Eu fui me formar tarde, né? Me formei bem mais tarde do que eu gostaria, mas por condições que eu vou explicar um pouco mais ao longo do podcast. Então você aí que está nos assistindo, fica aí durante esse podcast que a gente quer contar um pouco dessa jornada, de onde a gente saiu basicamente do nada ali, de uma cidadezinha de Paranavaí, desde ali das populares do Jardim São Jorge, e hoje está numa liderança dentro do próprio CREA Paraná. Então acredito que seja uma importante história para você acompanhar, se inspirar ou até mesmo ver que você está no caminho certo. Fique conosco, você não pode perder esse episódio. Alex, tem uma frase aqui que eu acho que você vai te definir. Você concorda ou não com ela? Alex Romeira. Ele transforma sonhos em lares, lidera associações de classe, comanda um podcast de sucesso no CREA e ainda encontra tempo para atuar na política da cidade de Paranavaí. Bom, sim, a gente entende isso aí como vida, né? Como responsabilidade. Não são todas as pessoas que gostam de assumir esse volume de responsabilidade, até porque tudo se paga um preço. Somente na nossa vida pessoal, você precisa ter parceiros com você. No caso, eu tenho minha esposa, que é incrível e consegue entender um pouco dessa jornada maluca, de muitas vezes não ter noite, muitas vezes não ter semana, não ter finais de semana. Então, se você não tiver uma parceria dessa em casa, as coisas dificilmente acontecem. São pessoas que entendem o seu propósito, querem ajudar, porque na vida nós não estamos sozinhos. Então é preciso ter pessoas que entendem o propósito, participem do propósito e fazem parte desse propósito para chegar num resultado final. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? As pessoas acham que sozinhos vão chegar a algum lugar e esse é com certeza está bem longe disso. Esse é o maior erro.
Alex, vamos contar um pouquinho, então, da sua jornada, do início de tudo, do Alex criança, dessa questão, dessa jornada com o seu tio, que era um projetista. Conta para nós como que foi o Alex na infância, o Alex família. Conta para nós. Bom, vou voltar lá atrás, é muito bacana. O Alex lá atrás é muito diferente do que você vê aqui hoje. Então, isso para deixar claro para as pessoas que ninguém nasce pronto, ninguém nasce perfeito. É uma construção diária, mudanças de hábito, muita coisa acontece. Sempre fui uma criança muito tímida, né? Aquele gordinho danado mesmo, que queria ficar só deitado, sentado, pouca atividade física. Mas a gente veio de uma infância com uma certa dificuldade. Nunca, graças a Deus, faltou nada. Sempre tive um padrasto ali que trabalhou muito, a mãe sempre se esforçou bastante. Mas não é aquela infância de luxo, não é uma infância que você poderia ter o que você quisesse, aquela infância onde você vê os amigos tendo as coisas e você não consegue, não tem condição. Isso eu acho que nos marca bastante. Mas me considerava uma criança muito tímida, muito vergonhosa, e isso sempre me impactou bastante. Até dificultou muito para que eu alavancasse, saísse, questões de redes sociais. E isso aí sempre é uma história que eu sempre conto, né? Porque quando eu via, tentava entender o porquê que era tão difícil gravar um vídeo nas redes sociais, por que era tão difícil desenvolver essa parte de comunicação. E eu fui buscando lá atrás e acabei voltando no momento da minha infância onde eu passei uma vergonha muito grande. Fez um processo psicológico mesmo. Quase isso. Mas como é importante a gente voltar lá atrás e entender que muitas vezes você tem frustrações, você tem alguma coisa que aconteceu que muitas vezes geram bloqueios, né, nas nossas vidas. E isso para mim foi fundamental para que eu pudesse quebrar essa barreira, né? Porque a gente vê hoje as pessoas com muita dificuldade de gravar, de se aceitarem, de se entenderem, e muitas vezes não consegue pôr a cara numa rede social justamente por vergonha do desconhecido, do julgamento. E isso realmente tem preocupado e tem feito muitas empresas nem mesmo alavancarem ou terem dificuldade de crescer. E na minha infância eu tive uma situação como essa. Eu estava saindo de um campinho de futebol, aí tinha uma garotada mais velha. Quando eu tava saindo, tava bem bonitinho. Sabe aquele dia que você sai de casa, que você se penteia, se arruma bonitinho? Olharam bem no fundo dos meus olhos e falaram assim: ô gordinho feio da desgrama. E isso como é bacana, né? Quando a gente volta lá atrás e tenta entender o que essas pessoas representam para nós. Não representa mais nada. E muitas vezes é uma coisa que você olha e você fica se julgando. Nossa, será que eu sou feio? Será que as pessoas vão olhar? Então, assim, tinha assim, uma dificuldade muito grande para se aceitar nesse sentido. Então, foi uma jornada muito difícil, né? Então, a infância que você vinha com esse problema, né? Com autoestima baixa, acima do peso, né? Com um certo nível de bullying ali que você acaba tentando driblar ali tentando passar um ar de autoestima, mas na verdade a gente se destrói por dentro, querendo mostrar uma máscara que você não é de verdade. Então isso foi o problema muito grande da minha infância. Então a infância mais simples, nas populares do Jardim São Jorge, mas não fui nascido em Paranavaí, eu sou nascido em Alta Floresta, no Mato Grosso. Vim bem novinho para cá, com 2 anos nós já estávamos aqui, fruto da separação dos meus pais. Meu pai seguiu aí a vida em Alta Floresta e nós viemos para cá com a minha mãe. Por isso, espontânea pressão, né? Quando você é pequeno, a gente tem poucas escolhas, né? Isso é bem importante as pessoas entenderem que tem essas fases na vida também. Uma fase onde você não tem controle nenhum, que é esse caso, onde a gente veio para cá, praticamente numa situação onde a gente teve que lutar naquele momento, era o que a gente tinha. E aí seguiu essa vida, segui até minha adolescência ali, e eu tive esse encontro com os projetos, né? Meu tio, ele já era projetista, tinha desenhado ali na casa de 30 anos numa prancheta. E eu, como não tive essa presença do meu pai, uma presença masculina, e não tive não senti isso também dentro de uma visão do meu padrasto. Não é uma coisa, mas é uma pessoa incrível, maravilhosa. Mas acabei transportando um pouco dessa paternidade um pouco pro meu tio e consequentemente, sou engenheiro como ele. Por parte de pai ou por parte de mãe? Uhum. E aí nós tivemos essa convivência. Eu com 14 anos comecei a entrar ali naquele mundo, começar a aprender. Ele que me deu os primeiros passos ali na parte de projetos. Com pouco tempo fui evoluindo ali. Depois tive um período que minha mãe foi embora da cidade de Paranavaí, foi morar em Portugal. Fui morar com a minha avó em São Paulo. Me afastei um pouquinho dessas funções de projetos, mas vamos colocar,
entre 15 para 16 anos. Você chegou aí para anos. Portugal, para São Paulo também? Não cheguei. São Paulo eu fui. Na região de Jundiaí mesmo, que é o mais interior de São Paulo. E aí morei em Jundiaí 1 ano e meio, mais ou menos nessa forma. E voltei para cá, daí já voltei mais atuante, voltando na parte das engenharias, desenvolvendo projetos. Mas foi uma história nesse sentido, né? Aprendendo, mas porque eu tinha esse foco de trabalhar ali com meu tio, entender um pouco mais, espelhava muito nele, queria ter a vida que ele tinha, que se apresentava uma vida um pouco melhor do que a gente tinha, então você tem um espelho, tem uma referência. E ali foi fantástico ali, aprendi muita coisa e carreguei dele essa vontade de fazer engenharia, que é uma vontade que ele sempre teve muito, mas sempre teve muita dificuldade por conta da vida, por questões financeiras, tanto que ele fez uma faculdade de administração e não conseguiu formar em engenharia. E seguiu numa vida como projetista, como desenhista. E eu segui boa parte da minha vida mais ou menos na mesma linha, acho que por ter aquela referência. Cheguei a trabalhar numa construtora em Paranavaí, Construteto, fiquei uns 2 anos também, depois resolvi abrir meu escritório. Deu uma doida assim, não era nada focado, não era um escritório literalmente de engenharia, mas um escritório de um desenhista que prestava serviços para profissionais de engenharia e arquitetura, fazendo desenhos técnicos. Então era uma visão bem interessante. Então nós tivemos essa projeção, uma projeção muito boa, porque no momento nós tínhamos poucos desenhistas na cidade, a gente se colocava numa situação como essa. Fui evoluindo para construir casas para vender, fui evoluindo a questão da minha construtora, cheguei a abrir uma construtora em 2012, e então foi um momento bem interessante para mim, mas um momento muito difícil também. Eu abri ali por volta de 2012 o CNPJ da construtora. Eu até entendo que de uma forma equivocada, com um pensamento equivocado, porque eu enxergava na construtora uma forma de driblar a questão da engenharia. Porque eu entendia assim, eu mexia com um projeto, mas não era engenheiro. Então, vira e mexe, você sempre tinha aquela situação que você estava visitando um cliente, ia desenvolver um projeto e sempre tinha uma cobrança. Você é um engenheiro, você é formado, e aí é uma coisa que sempre me pegou muito, aquela coisa que assim, você vai passando o tempo e tentando evitar fazer, porque não tinha, Paranavaí na época ainda não tinha uma faculdade de engenharia, não tinha faculdade de arquitetura, então tinha que se deslocar para Maringá, então eu estava num momento da minha vida que eu tinha que me virar, tinha que trabalhar, tinha meu escritório, e não poderia parar para ir para uma outra cidade e recomeçar. Já tinha uma certa estrutura, já tinha um certo conhecimento na cidade, bastante pessoas já conheciam o meu trabalho, então não podia simplesmente jogar tudo fora para correr atrás do sonho da engenharia, mas sempre me perseguiu, porque eu sempre ficava com essa pulga atrás da orelha, as pessoas sempre cobrando, e você muitas vezes se envergonhando, porque às vezes você via um menino com 18, 19 anos, já estava finalizando basicamente a faculdade, 20 e poucos anos, já era formado, e você ainda estava longe disso, nem tinha começado nada. Foi onde eu decidi iniciar a faculdade, então eu iniciei a faculdade de engenharia, tive que parar a faculdade de engenharia ali no meados de 2014, por conta de problemas financeiros dentro da construtora, cheguei a quebrar na construtora. Nós vamos falar disso também. Legal, muito bom. É muito bom as pessoas entenderem, porque eu enxergo as pessoas entendem muito otimismo quando se envolve a parte de empreendedorismo, acha que tudo é muito simples, é muito fácil. Vou empreender, vou mudar de vida, vou ficar rico, milionário, e esquece das dores. Principalmente eu que tive 2 momentos da minha vida financeira com a minha empresa que assim, me levou na lona. Então são cicatrizes que não são fáceis de carregar. Então, assim, aquela vergonha de você ter que encarar um fornecedor, ter que encarar um amigo. E eu penso assim, quem tem assim, hombridade, quem sabe a importância do nome, sabe quanto dói você cair numa armadilha de ficar devendo e criar uma estrutura como essa. Sempre me incomodou bastante. Então, o negócio foi se reestruturar e se reerguendo. Nesse momento eu parei um bom tempo essa engenharia. Falei, vou adiar esse sonho mais um pouco. Então, fiquei muito, muito perdido nesse momento. Segui, falei, agora eu vou tentar recuperar o meu negócio. A engenharia depois eu corro atrás. E cada dia foi esfriando um pouquinho mais. Cada dia foi, sabe, por mais que você passe vergonha, se sinta incomodado. Mas aí apareceu uma outra pessoa na minha vida que muitos conhecem, que é o João Arthur. O João Arthur, ele era coordenador de engenharia do curso da FATES, em Paranavaí. Então sempre foi um grande amigo do passado, a gente compartilhou ali a mesma empresa. E foi uma pessoa que me abraçou ali e falou assim, Alex, o que eu puder fazer por você, para você formar, eu vou fazer.
que eu tinha uma grade curricular, que não é todas as faculdades que aceitam, aí às vezes os nomes mudam na parte de emenda de curso, e eu voltaria praticamente pro primeiro ano, eu tinha encerrado ali no terceiro ano, e não via sentido em começar tudo de novo, sendo que eu já tinha, o João foi aquela pessoa que abraçou e falou, não, vamos fazer justiça aqui, pegar o que você realmente já executou, e vamos colocar certinho no papel, e deu certo de reiniciar, não consegui ir pro quarto ano, né, porque tinha algumas pendências de matéria, voltei ele por terceiro ano, mas com o intuito de me formar. Então foi muito tardio essa minha formatura, e isso eu atribuo a valorizar um pouco mais as engenharias. Então hoje eu vejo muitas vezes um recém-formado, muitas vezes as pessoas não dão valor, às vezes por ter sido muito fácil uma questão de formação, não ter tido dificuldade. Eu fui mais de 14 anos para conseguir ter uma formação de engenharia. Então para mim foi muito, muito moroso. Então eu respeito muito mais a profissão. Hoje eu tento me entregar a ela, me dedico ao conselho, a parte do CREA, para realmente trazer essa visão da engenharia, trazer uma engenharia, melhorar a engenharia, para que as pessoas entendam mais qual que é a função do profissional, do engenheiro civil, dos outros engenheiros, porque hoje nós abraçamos a engenharia, é muito, muito complexo. Nós tivemos agora dia 11, foi o dia do engenheiro, então abrange todas as engenharias ontem, né? Até te mandei parabéns. Isso, obrigado pelo carinho. Mas assim, as engenharias trazem muito isso. Hoje em tudo tem engenharia. Tudo que se envolve qualquer produção, qualquer construção, campo, tudo tem engenharia. Tudo que você parar para pensar, vou tomar uma água, tem engenharia. Tudo vai ter engenharia proposta. Então eu aprendi a respeitar muito essa profissão. E me dedico, coloquei essa como um propósito de vida, como unhas e dentes, defender essa profissão. E me incomoda quando eu vejo muitas vezes, não só piadas com relação à engenharia, porque hoje você tem um mercado muito competitivo, então muitas vezes você vê em grandes centros, engenheiros muitas vezes tendo que optar por fazer Uber, muitas vezes se dedicar a uma outra profissão e não poder viver diretamente da engenharia. Mas muitas vezes eu tento me levantar como uma voz para falar para essa pessoa que muitas vezes pode ser só um momento. Eu não vejo problema nenhum. A pessoa, muitas vezes, até trabalhar numa obra como pedreiro, como ajudante, ou ser Uber, ou trabalhar num caixa de um mercado, não vejo problema nenhum, desde que ela entenda que é um processo, para que ela realmente volte para a profissão. Então, nem tudo na nossa vida é perfeito. Quando eu quebrei, eu tive que voltar do zero, e não teria problema nenhum voltar a trabalhar para uma outra pessoa como CLT. As pessoas acham que a vida é um mar de rosa, mas não são. Às vezes elas estão só comparando o nosso palco, principalmente em questões de Instagram, comparando o nosso palco, mas os bastidores são doloridos, né? A gente é noite de sono perdida, é contrato que você tem que correr atrás, é conta e boleto vencendo e você tendo que se virar. Não é tão bonito, não é tão glamuroso como muitas vezes é numa rede social. Então é uma vida cheia de reviravoltas aí, bate e volta, para a gente chegar pelo menos a esse ponto de me formar em engenharia, né? Aí a gente começa um novo processo da minha vida, porque foi uma batalha até chegar nisso. Que foi, Alex? Eu formei em 2018. E a ideia na minha cabeça era sempre, agora o que eu vou fazer, né, com essa formação? Porque eu tinha na minha cabeça que eu estaria me formando num primeiro momento pelo motivo errado, por questão de orgulho, então foi uma reflexão muito grande que eu tive que fazer. Por que você se formou em engenheiro? Será que foi só para agradar algumas pessoas que cobravam? Mas foi onde eu consegui, nessa reflexão, entender a importância, principalmente voltada para a questão pública. Então, onde você consegue entender que o engenheiro civil, principalmente no meu caso, tem uma responsabilidade muito grande com a coisa pública. E aí foi onde eu vi realmente sentido na minha profissão, que é ajudar famílias a realizar o sonho da casa própria, que é ajudar as famílias também com a cidade. Acho que esse que é um ponto, que moradia também faz parte disso, da parte de desenvolvimento urbano. Então, hoje eu me dedico muito a isso, na parte de planejamento urbano. E também me dedico às engenharias de um modo geral com o CREA Paraná, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso também, que é bem extensa em alguns detalhes para a gente tentar o pessoal entender essa linha do tempo. Alex, sua história começa clássica, com o menino admirando o tio projetista, certo? Mas ela rapidamente vira um case de empreendedorismo real. Você fez o caminho reverso. Abriu empresa primeiro, depois buscou o diploma, como você bem contou. Na pele, o que foi mais desafiador nessa rota alternativa? A insegurança interna de não ter o canudo ou a pressão externa do mercado? O que foi pior para você?
Eu não enxergo como pior, mas eu enxergo que, assim, é difícil você entender a vida. É óbvio que agora que passou é mais fácil olhar para trás e falar, eu faria diferente, faria melhor, mas eu tenho uma visão de que eu passei pelo que eu precisava passar para ser o que eu sou hoje. Se eu tivesse tido uma vida diferente, com certeza o Alex que está aqui seria diferente. Então, eu acho que Deus tem um propósito muito grande na nossa vida. Tudo que é colocado, a gente tem que entender que é propósito dele. Então, o que eu passei, eu sinto na pele que teve propósito nisso. Então, quando eu olho uma situação do empreendedorismo, que eu vejo uma linha reversa do tempo, muitas vezes eu exponho isso para a meninada, que a gente tem acompanhado muito o trabalho dos que vão se formando. Nós temos um trabalho bem legal no CREA, que é o CREA Júnior, que você vê ali profissionais em início de carreira, você vê ali estudantes acadêmicos das engenharias. Então você vê muita dúvida, as pessoas muito perdidas. Me formei agora, o que eu faço? E agora? E agora? Então a formação, ela nunca foi o fim. Ir para um outro ramo, raramente você volta, porque a vida vai tomando outros rumos, outros. Então eu acho que é mais uma questão de escolha mesmo, acreditar, fazer diferença. E dar para as pessoas essa condição mesmo delas lutarem, né? Eu queria que a população entendesse que o que vale a pena é o trabalho, que traz dignidade ao trabalho, voltar a acreditar nisso. Mas infelizmente a gente tem vivido um momento que cria-se uma certa deturpação, a questão política ela é muito perigosa, as pessoas se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas para a questão de voto. Eu não vou colocar isso só como uma questão de esquerda, não. Tivemos governo de esquerda, governo de direita, todo mundo, de uma forma ou outra, acaba se beneficiando, se aproveitando da fragilidade das pessoas. E na engenharia civil, isso puxa muita gente. Fala, poxa vida, dá para ser diferente. Não dá para você ter uma estrada com qualidades que você não precisa no primeiro ano estar refazendo, reformando. Mas aí por conta de acertos, ajustes, propina, você vê uma coisa que era para durar 10 anos, 15 anos, durando um ano. E é dinheiro público, é dinheiro suado, as pessoas pagando cada dia mais imposto. E nos preocupa. A única coisa que eu fico incomodado com governos que tendem a ser mais sociais é acreditar que você tem que realmente ser responsável por tudo na vida da pessoa. E eu acho que quando você faz isso, você bloqueia demais ela a crescer pessoalmente. Então, a pessoa parece que não quer isso, né? Parece que quer controlar a vida daquela pessoa. Não, você depende de mim e vive aí, do seu quadradinho, vou te ajudar aqui, dou uma migalhinha e você fica feliz. É terrível isso, cara. E as pessoas não entendem. Hoje a polarização é tão grande que hoje você tem que estar tipo assim, eu tenho que odiar a esquerda. E eu acho que assim, é muito perigoso isso. É muito perigoso porque muitas vezes você pode perder a sensibilidade. E como profissional de engenharia, se você não tiver sensibilidade, você esquece que a sua função é cuidar de pessoas. Você não faz uma estrada para você. É a mesma coisa de quem planta uma árvore. Eu nunca vi ninguém plantar uma árvore para ela mesma. Então, raramente vai fazer sombra para ela, né? Então, é uma ideia muito, muito complexa, a coisa pública. Muitas vezes a gente quer lutar para mudar a vida de outras pessoas. Por que você quer mudar a cidade de Paranavaí? Hoje nós temos um projeto pelo CODEP que é fazer uma coisa que Paranavaí nunca fez, que é pensar Paranavaí do futuro. Nós tivemos outras cidades que fizeram isso, outras cidades que tiveram bons resultados com isso, no caso Maringá, Londrina e outros grandes centros que já estão colhendo baitas frutos com relação a isso. Então Paranavaí ficou quantos anos atrás disso por conta de política. Então, se não só Paranavaí, se for pegar, várias cidades têm mais ou menos a mesma ideia. Poucas pessoas querem um projeto de cidade, as pessoas querem projeto político, promoção política, poder. Então, quando você olha uma cidade que você fala, poxa, o que eu posso fazer hoje como sociedade civil organizada? O que eu posso fazer hoje como presidente de um Conselho de Desenvolvimento Urbano, no caso, o CODEP, né? Que é o Conselho de Desenvolvimento de Paranavaí. O que você pode entregar como conselho? Eu posso entregar o conhecimento e a expertise de todas as entidades que são parceiras. Porque se você olhar, o Alex não consegue ter a visão de Paranavaí para daqui 25 anos, 27 anos. Que a nossa ideia é criar um caderno técnico para o centenário de Paranavaí, que vai acontecer em 2052. Então a ideia é criar esse pacote de ideias, seriam 100 propostas para o centenário da cidade. E isso envolveria tudo que nós temos ali. Nós temos várias entidades parceiras que fazem parte de fato do CODEP. Nós temos a própria PEAP, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da cidade. Nós temos a OAB, nós temos várias empresas também que participam. Então isso é importante as pessoas entenderem, né? Qual que é a função hoje de um conselho?
Por que existe um conselho de desenvolvimento? Se for apenas para ver as questões do dia a dia da cidade, não faz sentido. Para isso você tem um secretário municipal, para isso você tem um prefeito. Então nós não estamos ali para discutir o hoje, nós temos que discutir o amanhã. Como vai ser a vida das pessoas daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos. Como que eu vou poder fazer isso? É uma preocupação muito grande. Mas as pessoas, elas insistem a ter dificuldade de enxergar o futuro. Quando você senta numa sala, como nós já fizemos esse exercício, com todos os conselhos, conselho de saúde, conselho de segurança, e você vai discutir o futuro, você cai na armadilha de ficar discutindo o presente. Mas tem que resolver o problema das filas, que não está tendo atendimento, e então as pessoas, elas se perdem, elas deixam de sonhar. Eu acho que é um exercício que poucas pessoas fazem. Ela simplesmente esqueceu hoje, esqueceu agora, esqueceu limitações. Eu acho um exercício muito difícil, acho que mais de 90 e tantos % da população. Poucas pessoas conseguem parar hoje para sonhar. E isso eu falo que não é só para a cidade, não. Isso é a sua própria vida particular. As pessoas vivem num automático tão grande que ela não para mais para sonhar. O que eu quero da minha vida? O que eu quero ser? O que eu represento? O que eu posso ajudar? O que eu posso mudar? O que eu posso ter mesmo? Egoísta, de uma forma egoísta. Eu posso ter uma casa melhor? Posso ter um carro melhor? As pessoas muitas vezes perderam até isso, até esse prazer de sonhar. Essa sensibilidade. Então, se você perder isso daí, eu acredito que hoje nós temos muita dificuldade em fazer uma cidade atingir o que a gente espera ao longo de 30 anos, ao longo de 50 anos, porque se for um projeto do Alex, político, não vai para frente. Se a gente não deixar claro que é um projeto de cidade, a cidade de Paranavaí precisa de um projeto e a sociedade civil organizada ela é muito importante para isso. Porque nós representamos, a ideia é justamente essa, representar a sociedade, são os principais representantes. Então ali você tem, como eu comentei, você tem conselho de segurança, conselho de saúde e vários outros conselhos que são muito importantes para a cidade, conselho de educação, enfim, tem muita coisa que a gente pode levar disso, né? Então hoje nós temos esse desafio de entregar esse projeto, nós temos um ano político, um ano muito desafiador, onde essas propostas podem até ser importantes, já que nós vamos ter um período eleitoral importante também, que é a parte para onde você vai estar elegendo aí deputados estaduais, federais, senadores. Né? Paranavaí volta a ter cadeira, né? Vai ter uma eleição para senador e para presidente da República. Então, tudo isso impacta a nossa cidade. É assim como a gente vê aqui próximo, né? Nós temos a gestão do Beto Visoto, que é de Paraíso do Norte. E as perguntas que eu mais recebo é muito isso, né? Porque como fica muito claro o meu posicionamento político, que hoje está mais alinhado ao que se entende por direita, toda essa visão, fica sempre esse choque, porque hoje o Beto ele defende a esquerda que está mais relacionada ao PT hoje. Então fica sempre essa... mas como que é essa convivência? O que está acontecendo? E sempre pergunta o que é o Beto. Eu falo, não, para mim é um baita gestor. Hoje tem entregado Paraíso de uma forma incrível. É difícil você conversar com a pessoa de Paraíso do Norte que questiona, não esteja satisfeito com a gestão do Beto. Então, por isso que eu falo que essa questão de você ficar polarizando e não discutir ideias é um grande problema. Só que é óbvio que sempre vai ter ali um embate político, porque sempre tem uma defesa política de A, de B, e coisas que a gente acha por estar certo ou errado, mas eu não acredito que isso deva afetar a questão nossa de convivência. Então, tenho um respeito gigantesco pelo Beto, mas posso dizer que eu sou contrário a algumas ideias, e eu acho isso aí super natural, não tem problema nenhum de lidar com isso. Democrático. Tem total direito de pensar o que ele quer também, falar o que quer. Então, acho que essa é a democracia que a gente espera do país. Se a gente não se abrir ao diferente, eu acho que como que você vai ter ideias maravilhosas como a gente tem hoje, né? Ter chegado onde a gente chegou na história, né? Hoje com, sei lá, da parte jurídica, acho que a gente vê muito isso, né? Quantos ganhos nós chegamos, né? Onde a gente chegou hoje, se não tivesse pessoas lutando por esses direitos, nós não teríamos chegado. Então isso é importante. Cidades, nós teríamos uma cidade igual Paranavaí, uma cidade igual São Paulo, uma cidade assim como Barcelona, se não tivesse pessoas lutando todo dia para ser melhor, né? Alex, você não é apenas um executor, certo? Você é um comunicador. Você é host do AprumaCast, do CREA Paraná, e está em um programa na rede de rádios. O que te moveu a pegar o microfone? Foi uma necessidade de desmistificar a engenharia, de educar o público, ou foi uma forma de criar comunidade entre os próprios profissionais?
Bom, eu trago isso um pouco, essa minha linha, pensar isso no meu DNA mesmo, que é a valorização profissional. Então, quando a gente coloca o AprumaCast, a nossa ideia é trazer valorização profissional. Valorizar os profissionais de destaque da nossa região. Muitas vezes a gente vê engenharia com poucas pessoas com destaque. Mas se você muitas vezes tem um asfalto na frente da sua casa, provavelmente teve um engenheiro responsável pelaquilo. Se você está morando numa casa, provavelmente teve um responsável técnico sobre aquilo. E muitas vezes esses profissionais não são valorizados. Então, quando nós criamos um podcast regional, um podcast estadual, que é no nosso caso, nós trazemos profissionais de diversas áreas das engenharias para discutir. Nós temos por projeto. Então, cada ano a gente tem um projeto, abre ali uma média de 12 a 24 episódios. Então, a gente tenta trabalhar esses 24 episódios ao longo do ano. E esses episódios são para trazer esses profissionais, para educar as novas gerações, principalmente pessoas que vêm fazendo a diferença na vida das pessoas. Engenheiros que de fato fazem a diferença na vida das pessoas. E hoje tem muitas pessoas como essa no anonimato. Às vezes numa cidadezinha pequena, pessoas fazendo o extraordinário, mudando a vida de milhares de pessoas e muitas vezes um reconhecimento muito pequeno. Então é uma proposta de projeto justamente para valorizar esses profissionais. A questão da rádio, ela veio para dar um pouco de voz a pessoas que eu acredito que pensam como eu. Eu cheguei a um ponto de acreditar na minha vida que nós temos responsabilidades de representar algumas pessoas. Então, se a gente se intitula como isso, a gente tem que representar. E eu nunca tive esse problema de me expor a isso. Nunca tive o problema de expor minha opinião e colher as consequências disso. Hoje eu passo por isso, eu já perdi cliente por conta de expor opinião. Então eu sei que tudo é um risco. Quando a gente vai para frente de um microfone, ao mesmo tempo que você pode agradar A, você vai desagradar B. Então tem amigos no meu ciclo interno que são guerras constantes, porque são pessoas que pensam completamente contrários ao que eu penso, mas são amigos queridos. Então é um dilema muito grande quando você tem isso. As pessoas muitas vezes falam, o ser humano ele não gosta de se dispor. Ele prefere ficar em uma zona de conforto onde ele não gere conflitos. E é uma situação muito natural. Se você for pegar a população, mais de 95% da população dificilmente vai querer criar embates, discussões ou ficar... Não, é aquela política de boa vizinhança, tem que agradar todo mundo. E quando a gente assumir essa responsabilidade como profissional de engenharia primeiro, e depois uma postura política, foi justamente o contrário. Foi para colocar que a gente representa uma fatia da população. E a gente, por representar, a gente precisa correr os riscos. Então nós temos vários riscos que a gente corre, até mesmo de receber processos, a pessoa tem que ter coragem para isso. Já respondeu algum processo? Na parte da engenharia, sim. Mas na parte política, ainda não. Mas acredito que é só uma questão de tempo. Porque hoje a gente sabe que é muito fácil, quando a pessoa ela não gosta do que você fala, é mais fácil ela querer destruir aquela ideia do que sentar numa mesa para debater novas ideias. Eu nunca fui a pessoa que falei, olha, o que eu acredito hoje, eu coloquei na rádio, você vai ver lá o Alex falando A, B, C e D, eu não vou carregar aquilo para minha vida. É o que eu acredito hoje. Se amanhã ou depois eu mudar de ideia, provavelmente você vai ver um Alex falando, poxa, mas o Alex falou lá atrás outra coisa, hoje está falando isso. É porque eu acreditei, eu mudei, eu posso ter esse benefício de mudar de ideia. A gente não precisa cair nessa armadilha de ser aquela mesma coisa o resto da vida. Estar pronto e acabar. Não, para mim, eu tenho uma visão e acredito que na engenharia não existe nada perfeito, não existe um produto perfeito. Né? Nós temos um exemplo na nossa mão aqui, o quanto que evoluiu desde o primeiro celular para esse e provavelmente não vai ser o último modelo. Então a engenharia ela se desenvolve todo dia, eu como pessoa levo essa mesma regra. Então se eu mudar de ideia, não vejo problema. Como lá atrás... Eu já fui defensor da esquerda, que a gente enxerga hoje, muitas vezes que eu acabo me posicionando no contrário. Eu fui um eleitor do Lula no passado. Então, hoje eu mudei de ideia, hoje eu tenho uma visão diferente, mas é por conta da minha visão que foi clareando. Agora, eu não vou esconder esse meu passado, falar, eu nunca votei. Não preciso fazer isso. Eu sou uma pessoa que eu posso mudar de opinião, não vejo problema quanto a isso. E naquele momento fazia sentido para mim, hoje não faz mais sentido. Não sei se no futuro vai voltar a fazer sentido, não sei. Então a gente simplesmente só tem que deixar isso claro para a população, que você não é nada pronto. E a engenharia mostra muito isso para mim. E eu vejo nessa minha evolução também de carreira que ela foi mudando.
É óbvio que, graças a Deus, a gente tem um processo evolutivo, desde começar a pensar em projeto até chegar em estar construindo casas, desenvolvendo empreendimentos. É uma jornada mais longa, né? Mas é uma crescente dentro da engenharia. Então fui galgando esse espaço, fui conseguindo chegar mais longe dentro do que eu queria, mas eu acho que tudo começa com sonhar. Eu sonhava lá atrás em fazer o que eu faço hoje. Então muitas vezes a pessoa fala, mas você não cansa? Eu falo, que negócio, cansativo mais que você seja apaixonado pelo que você faz, em algum momento você vai se cansar, você vai se estressar, vai ter problemas, mas é bacana você sempre fazer aquela psicologia reversa, voltar lá atrás, o que você pedia, o que você acreditava, o que você queria ser. E quando você olhar hoje, boa parte do que você sonhava, você já faz, você já representa. Então isso me motiva para estar continuando. Mas não digo que é fácil não, principalmente na questão política tem dias difíceis, dias que você fala, poxa, parece que muitas vezes eu tô só perdendo meu tempo nisso daqui, porque é tão complicado lidar com o ego, com a vaidade das pessoas, lidar com o poder na questão política. Isso sempre me incomodou bastante. Como que as pessoas enxergam você? Então, o que você vai representar para elas no futuro? Você vai conseguir mudar a vida das pessoas? Você vai conseguir fazer a diferença com a engenharia? Então, essa proposta da engenharia na política vai mudar a vida de fato das pessoas? Eu já vi muitos políticos, né? Nós temos o caso aí do Jaime Lerner, que conseguiu fazer uma revolução em Curitiba, né? Uma formação de arquiteto, de engenheiro, tanto que Curitiba ainda é referência no transporte público até hoje. Então nós temos uma Curitiba que é muito bem planejada, muito bem estruturada, e foi uma gestão de um profissional de engenharia. Então, assim como várias cidades hoje representam, hoje nós temos o governador do estado de São Paulo, que é o Tarcísio, que é um engenheiro civil, que tem feito um grande trabalho por São Paulo, que tanto é que acaba sendo o nome cotado aí para a presidência da República. Então você vê que a engenharia ela é importante. Não importante por ser engenharia, é importante porque as pessoas entendem que, por ser muitas vezes um profissional das engenharias, você entende a importância de uma infraestrutura. Então quando você conversa com o Tarcísio ou vê uma apresentação, uma entrega dele política, você vê que faz sentido finalizar, por exemplo, um rodoanel que está enterrado há mais de 20 anos. Mas por que faz sentido? Porque aquilo vai mudar a realidade de São Paulo. Então faz sentido parar alguns projetos, faz sentido abrir novas linhas de túneis, mesmo quando a população olha para você e fala assim, faz sentido gastar 1 bilhão por quilômetro? E você olha assim, faz sentido. Porque isso muitas vezes vai reduzir 2 horas, 3 horas de ônibus de um trabalhador, que muitas vezes vai resolver isso em meia hora, 20 minutos de deslocamento. Muitas vezes ele perde aí dentro de um ônibus 2 horas, né? 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, você imagina uma pessoa perdendo 4, 5 horas da vida, que poderia estar com a família, poderia estar brincando com o filho, e está dentro de um ônibus. Então, a responsabilidade hoje de ter obras públicas com mais qualidade, nós tivemos agora Rio Bonito do Iguaçu, que a gente viu o que aconteceu. Nós vimos como é precário algumas estruturas, como óbvio, nós tivemos um vendaval, nós tivemos ali basicamente um tornado acima da média, só que devastou uma cidade, que abriu os olhos dos gestores públicos para, poxa, será que a gente não consegue fazer obras melhores que consigam suportar isso? Nós olhamos ali como os profissionais de engenharia que visitaram, que foram mais de 350 profissionais de engenharia para fazer os laudos. Isso eu falo, olha como isso é maravilhoso, nos enche de orgulho. Nós tivemos quase 400 profissionais de engenharia que se deslocaram ao Rio Bonito do Iguaçu para fazer um projeto, para fazer os laudos das residências. E nós tivemos aí a semana passada as famílias já recebendo a documentação e recebendo o recurso do governo do estado por conta dos laudos feitos de forma voluntária pelos engenheiros profissionais de todo o Paraná. E nós tivemos profissionais de engenharia do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de vários outros estados, São Paulo, pessoas que se mobilizaram a vir aqui e colaborar. Essa é a força da engenharia, é isso que a gente quer dos nossos profissionais. E quando você vê que é possível fazer melhor, e você entender que nós tínhamos ali 200 crianças numa escola, que se o tornado tivesse passado há 1 hora atrás, nós teríamos uma quantidade de óbitos absurdo numa escola que não teria suportado aquilo. Então isso traz um sentimento de revolta para os profissionais de engenharia. Quando você vê uma cidade como
no Rio Grande do Sul, que aconteceu a tragédia climática, nós tivemos as enchentes, e você olha, poxa, se tivesse sido levado a sério a engenharia, não teria muitas vezes acontecido aquela tragédia. Se tivesse feito as manutenções nas comportas, se tivesse feito todo um tratamento de engenharia, que é simples o processo de você fazer as manutenções. Mas muitas vezes a coisa pública, você deixa de gastar 50 milhões para fazer a manutenção e gasta 50 bilhões para corrigir um estrago do que aconteceu. Então esse é o problema que a gente vive hoje na coisa pública. E a engenharia tem que entrar nisso, de deixar claro a importância, de deixar claro que faz diferença sim um profissional ali com um olhar principalmente para onde as pessoas não enxergam. Porque quando a gente olha, realmente uma cidade você precisa de segurança, você precisa de saúde. Então basicamente você acredita que não existe engenharia. Mas não existe educação, não existe saúde, não existe nada disso se não tiver engenharia. Praticamente tudo isso acontece dentro de um prédio, dentro de uma obra, dentro de um contexto. Né? Você precisa de transporte, você precisa ter... Então assim, as cidades hoje estão muito carentes de profissionais, pessoas das engenharias que se coloquem à vida pública. Nós temos hoje vivendo um baita problemaço, que a gente não enxergou isso ainda, a população não abriu o olho, mas nós temos um apagão de engenharia acontecendo no país, que se não for aberto o olho, você pegar daqui 5, 10 anos, você vai estar mais de 60% deficitário o nosso quadro de engenheiros no país. Vai ter que começar a importar esses profissionais de fora, porque não se torna hoje tão atrativo para alguns jovens formar engenharia. Então é importante que se abra o olho para as muitas questões, principalmente na vida pública, principalmente na parte do ensino, para que a gente atraia esses jovens. A gente tem que entender que desde uma escola, onde você coloca uma criança lá, nós temos aí mais de 100 anos, basicamente o mesmo formato de ensino, é preciso entender que houve mudanças no comportamento humano, houve mudanças na forma com que essas crianças interagem com tecnologia. O jovem, como que ele interage com a engenharia é totalmente diferente do que há 100 anos atrás nós tínhamos. Então isso precisa ficar muito claro, porque senão nós vamos perder cada dia mais o interesse dos nossos jovens, que realmente é o nosso futuro. Então a gente entra sempre nessa discussão. Somente por estar frente a um conselho jovem também, que é a CIAP Jovem, com o presidente, a gente entende como é duro ver essas novas lideranças tendo essa dificuldade de alcançar um espaço. Então a gente vê como é complicado para você realmente fazer a diferença ali naquele momento. O que esse jovem vai representar? Esse jovem vai representar o futuro. Paranavaí, por exemplo, é uma cidade que passa por um momento muito crítico. Assim como provavelmente aqui também passe por isso. Que são cidades pequenas que têm perdido as suas maiores joias, que são seus jovens. É muito fácil você ver um jovem hoje falando assim, eu vou estudar em Maringá e vou fazer minha vida por lá. Vamos colocar 100 jovens que quantos jovens voltam? E os que voltam ficam? Ou depois de ter experimentado o que é um grande centro, não fala, opa, isso aqui já não faz mais sentido para mim. Então Paranavaí precisa abrir os olhos, as pequenas cidades precisam abrir os olhos justamente para isso, para criar cenários e ambientes onde você realmente consiga atrair esses jovens, fazer a diferença na vida deles. Seja com benefícios, e benefícios eu falo justamente esses mesmo. Na engenharia nós temos uma caixa de assistência que a gente chama que é a mútua, que ela ajuda muito o recém-formado. Não é todas as profissões que oferecem isso para os recém-formados, que é você oferecer um juro praticamente simbólico para a pessoa ela poder comprar um notebook que seja para trabalhar, porque mas vai lá, parcela no cartão, mas não é todo mundo que tem 3, 4, 5 mil reais num cartão para você conseguir desenvolver comprar um equipamento e iniciar a sua carreira. Então são coisas pequenas que muitas vezes podem fazer muita diferença na vida do jovem, principalmente no fator oportunidade, tecnologia e tudo mais que a gente está vendo. Mas é muito mais fácil, eu vejo os gestores fecharem os olhos para isso, e pensar em projetos de poder. Acho que isso que é o problema hoje. Alex, na sua visão, qual é a fratura mais grave hoje entre o poder público, no caso as prefeituras, o CREA, e os profissionais e empresas da construção civil na nossa região? E o que entidades como as que você faz parte podem fazer para aprumar essa relação? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande. Hoje nós temos as empresas sofrendo muito. Mas é um momento que a gente vive, um momento de país, um momento muito delicado. Parece muito fácil para vir aqui como profissional, dizer que é um entendedor de política, vir aqui e falar que é tudo muito simples. Mas nós temos um país continental, nós temos problemas estruturais gigantescos no nosso país.
E as empresas passam por isso. Nós temos um dos maiores impostos do mundo, dificulta muito a vida das empresas, principalmente na área das engenharias. Nós temos um custo muito alto para manter mão de obra. E quando eu somo tudo isso, eu acabo muitas vezes prejudicando o principal, que é o próprio colaborador. Que muitas vezes eu afugento dos canteiros de obra, porque eu não consigo muitas vezes pagar um valor expressivo para que eu consiga fazer toda a conta fechar. Então hoje nós temos um apagão de profissionais, principalmente na construção civil, que é um problema muito grande. Até porque o nosso sistema construtivo brasileiro ainda envolve uma manufatura muito grande. Então você ainda tem um concreto armado, a construção em alvenaria, que ela demanda ainda muita energia de mão de obra, principalmente uma mão de obra mais pesada. É o contrário, muitas vezes, do resto do mundo, que tem se esforçado para mudanças de tecnologia. Hoje nós temos impressões de casa em 3D, hoje nós temos steel frame, wood frame, várias tecnologias que é muito visada mundo afora. E são tecnologias que tentam driblar um pouco esse problema da mão de obra e tendem até a valorizar mais a mão de obra. Porque como eu entrego algo mais rápido, é só fazer uma conta mais rápida. Se eu entrego algo mais rápido, um produto dentro de um valor X, eu consigo remunerar melhor a mão de obra. Então, se eu tenho uma mão de obra que entrega um produto num tempo mais demorado, automaticamente eu diluo toda essa margem em um pouco mais de tempo. Então, automaticamente eu vou ter uma mão de obra recebendo menos. E nós vivemos hoje um momento muito, muito complicado. Não é só a questão dos benefícios. Muitas vezes é muito fácil vir aqui e falar porque a população está recebendo benefício social que a gente não tem mão de obra. Não é um único processo, não é um único problema que tem feito a gente chegar onde a gente está. Nós temos o problema dos aplicativos, nós temos o problema hoje das pessoas que estão abandonando a construção civil para fazer entregas, principalmente entregas de sites de internet, né? Nós temos aí a Shopee, nós temos o Mercado Livre, e nós tivemos uma evasão muito grande do canteiro de obra para essas pessoas que estão trabalhando nesse mercado. Que elas pensam, poxa, não faz sentido para mim acordar a tal hora e ter que ficar ouvindo essas ordens, ficar ali debaixo de um sol quente. Eu posso trabalhar dentro de um ar-condicionado, dentro de um Uber, um carro locado. E a pessoa ela acaba sendo um empreendedor, né? Como um microempreendedor, mas é uma visão que tem acontecido. Então não é só. É óbvio que a questão que a gente discutiu já, quando você coloca os benefícios sociais do jeito que eles estão sendo construídos para controle de poder, somado isso a essa mudança de mundo que a gente tem vivido, né? Principalmente com esses aplicativos, com tudo que está acontecendo, houve uma evasão do canteiro de obras. Automaticamente o que a gente vai ter que fazer? Ou se valoriza muito mais essa mão de obra para voltar a atrair essa nova geração, ou você também se adapta a novas tecnologias, porque tem outras áreas pagando muito bem e mesmo assim estão tendo dificuldade. Somente nós temos uma área de metalúrgica, uma área de montagem industrial, principalmente engenharia mecânica hoje, que tem pago salários muito acima da média, algo em torno de 30, 50, 60 mil reais. Nós temos montadores industriais ganhando salário de 15 mil reais, 20 mil reais. Então, assim, são áreas que estão dependendo, áreas que realmente exigem uma tecnologia muito maior e você acaba tendo uma valorização muito maior dessa mão de obra, em função também da escassez dessa mão de obra. Mas é um mercado que já começou a entender isso. E o mercado da construção, na minha visão, ela está um pouco longe disso, porque ela tem uma barreira que é o consumidor final. Quando eu olho ali dentro de uma indústria, eu aumento milhares de reais num custo de um produto, eu consigo diluir isso em centavos no custo de um produto. Mas se eu coloco isso em uma residência, em uma casa, eu estou colocando valores acima de 10, 15, 20, 50 mil reais que pode subir o custo de uma casa. Então é muito diferente de um produto industrializado, onde eu vou afetar R$1 no produto final, onde eu tenho uma residência que eu posso afetar 50 mil reais no produto final, e isso vai dificultar e vai talvez atrasar até mesmo o sonho de uma família realizar o sonho da casa própria. Então isso é muito preocupante para nós. A gente tem visto essa escalada de preços, escalada de inflação, e há a necessidade hoje de nos juntarmos, nos unirmos para tentar quebrar esse momento que o país está vivendo, tentar fazer as pessoas entenderem que elas são importantes para o crescimento do nosso país, para fazer a diferença do nosso país, que elas têm que voltar a acreditar na força do trabalho, voltar a acreditar que esse é o maior projeto social do mundo, o emprego, onde ela realmente pode dar dignidade para a família dela, onde ela hoje pode ganhar um salário de R$1.500, R$2.000, mas ao longo da sua estrutura, do seu crescimento, da sua evolução, ela pode no futuro ser um empreendedor, ser dono dessa própria indústria.
Então hoje quantos profissionais que a gente não conhece, quantos donos de indústria não começaram no chão de fábrica, não começaram ali praticamente num cargo bem simples da empresa e hoje são os maiores o pessoal da parte corporativa com o maior ganho da empresa. Então é uma coisa muito séria. Deixar claro, o capitalismo ele te permite isso. Né? Coisa que a gente defende. O que a gente é contra na política? A gente é contra isso, é contra uma visão de mundo que no papel ele é maravilhoso. Quando você coloca uma visão de socialismo, quando você coloca algumas visões, tudo é muito lindo. Né? Todo mundo é igual, mas não é. As pessoas não têm as mesmas oportunidades, elas não pensam iguais, elas não produzem iguais, elas são diferentes e elas precisam ser realmente valorizadas na sua diferença. É isso que eu trato na minha empresa. Eu tenho... Hoje comigo são 3 arquitetos e um engenheiro trabalhando só na parte da construtora gestão. É um totalmente diferente do outro. Não tem como você criar as mesmas regras, tudo para todo mundo ali. Não, a gente lida com cada um dentro de um jeito. Óbvio que você tem ali uma cultura que você coloca como empresa, que você não pode ferir algumas coisas ali, mas no contexto geral você tem que lidar com as pessoas com as suas diferenças. Então não adianta dizer que todo mundo é igual, colocar um rótulo lá, meu funcionário tem que ser desse jeito. Com certeza você vai quebrar a cara e vai ter mais dificuldade de colocar pessoas ali que poderiam pensar, somar e desenvolver muito mais o seu negócio. Acho que esse é um dos pontos mais importantes para mim também. Sim. Alex, qual é a mensagem que você deixa para os estudantes de engenharia civil? O que você gostaria de dizer para eles nesse momento? Olha, eu vou ser bem honesto com você, Renata. Eu tenho muita dificuldade de colocar isso como um ponto, porque eu realmente olho para essa meninada e eu vejo um brilho no olho, eu vejo uma garra tão grande, uma vontade de fazer diferença, mas eu também enxergo eles muito perdidos com o momento. As pessoas elas não entendem, o jovem ali ele não entende que é um processo. Eu acho que esse é um dos pontos principais. Eles entenderem que é um processo. É um processo de você ser acadêmico, é um processo de você fazer um estágio, é um processo de você ser um engenheiro júnior. Existe um processo para você muitas vezes buscar a CLT, buscar o conforto de uma coisa pública, coisas que eu praticamente demonizava lá atrás. Se você falasse para mim, poxa, vou fazer um concurso público. Eu falo, você é maluco, rapaz, fazer um concurso, você tem que empreender. Mas depois de quebrar 2 vezes e você vê amigos que tiveram uma vida muito mais confortável do que a minha, eu falo, poxa, não é uma verdade absoluta. Tem pessoas hoje que são muito mais felizes do que eu. Então, tem uma vida muito mais estável, uma vida muito mais tranquila financeiramente, em vários outros aspectos. Então, cada um tem que olhar para o seu jeito, tentar entender o que é melhor para si, mas não cair nessa conversinha que a gente está vivendo hoje, um momento de gurus de internet aí, que todo mundo sabe tudo, todo mundo pega ali em 1 minuto, fica parecendo que a pessoa sabe de tudo, mas as pessoas vão entender que as inteligências são muito distintas, todo mundo tem inteligências diferentes, e que você tem a sua, com certeza tem a sua, e você precisa se organizar com relação a isso, para entender qual que é o seu momento, não atropelar as coisas. Mas eu tenho que ser empreendedor, então sai metendo o pé pelas mãos para ser empreendedor. Eu paguei um preço muito alto por isso. Ao quebrar por não ter educação financeira, ao quebrar por não entender o que é gestão, ao quebrar por não entender nem mesmo separar o meu dinheiro particular de uma empresa, do dinheiro da empresa, do meu gasto pessoal, e você cair nessas armadilhas por conhecimento total. Desde a minha infância, até mesmo na faculdade, nunca tive essa preocupação de alguém explicar o que é isso. E até na engenharia, a pessoa geralmente ela se forma para ser engenheiro, ela não se forma para ser um gestor. Então muitas vezes a gente cai nessas armadilhas até mesmo da coisa pública, né? As pessoas, tem que pôr um engenheiro na administração de infraestrutura, mas se é um engenheiro que não sabe lidar com pessoas, ele vai destruir a infraestrutura. Que o maior ativo de uma cidade são as pessoas, são os trabalhadores. Então não é só sobre engenharia, não é só sobre você se formar, pegar um canudo na mão e achar que você vai para o mercado de trabalho e que você vai ser o fera, que você está com a sua vida resolvida. Não, pelo contrário. Uma jornada, você vai desenvolver seus soft skills, vai desenvolver ali as suas habilidades, principalmente quando você sair da faculdade e você entrar numa empresa para ser CLT, não cai naquele negócio, eu vou ser um péssimo funcionário porque CLT não é para mim, eu vou ser empreendedor. As pessoas esquecem que ela está numa jornada de vida. Ela esquece que ela não trabalha para a empresa A. Eu coloco isso muito para os meus colaboradores, o pessoal que vem trabalhar comigo na construtora. E ela tem essa visão. Muitas pessoas chegam com essa visão de que eu estou trabalhando para você agora. Eu falei, não, pelo contrário. Você está trabalhando para você.
Enquanto as pessoas não tiverem essa visão de que ela trabalha para ela mesma, para a vida dela, para o futuro dela, ela não trabalha para a empresa A. Então, se ela vir aqui fazer o melhor dela na minha empresa, ela com certeza ela vai desenvolver habilidades, com certeza ela vai se colocar em desafios maiores, com certeza ela vai ser mais valorizada, e por ser mais valorizada, muitas vezes ela vai sair da minha empresa para uma empresa muito melhor, ou muitas vezes poder até abrir a sua própria empresa. Eu falo isso porque lá atrás eu fui esse funcionário que trabalhava de uma forma bem sem vergonha mesmo, não valorizava, olhava a empresa, não enxergava esse valor. E depois, como empreendedor, você começa a ver, poxa, eu poderia ter me doado muito mais nessa empresa, não pela empresa, não porque o cara ia ganhar mais, o empresário ia ganhar, não, mas é porque eu ia ter aprendido mais, eu ia ter me desenvolvido mais, talvez eu teria conhecido mais pessoas, talvez isso teria sido muito mais importante para mim e teria talvez feito diferença na minha vida de uma forma diferente. Então, eu acho que tá muito aí esse jovem entender esse processo. Se você tiver que ser CLT, seja, mas seja um baita de um CLT. Trabalhe ali realmente com afinco para aprender, para adquirir a experiência. Seja um estágio, dê o seu melhor no estágio, né? Vai empreender, tente dar o melhor. Eu sou um bom engenheiro, sei fazer um bom projeto, tá, mas o que eu sou ruim? Eu não entendo de gestão, então vai fazer um curso. Hoje a internet tem tudo isso de graça. Então você abrir ali um YouTube da vida, você consegue ter treinamentos maravilhosos de graça. Alex, mas eu não quero pagar um curso. Entra lá, eu te garanto que você vai entender isso. Eu falo porque eu tive uns desafios na minha vida há uns anos atrás, que era desenvolver projeto de estrutura. Eu sabia fazer alguns cálculos, mas não tinha feito uma vez no software. E pelo YouTube, eu consegui criar toda uma linha, aprender a desenhar sem ter pago um curso, que era um dos momentos mais difíceis da minha vida. Não tinha dinheiro para pagar um curso. Não conseguia naquele momento, mas eu precisava fazer os projetos, entregar naquele modelo BIM, que é o que se exige para ter qualidade na estrutura. Eu tive que aprender e conseguir achar isso de graça. Imagina um curso de gestão, imagina um curso, né, seja no Excel, que seja, a pessoa aprender a fazer uma planilha, saber lidar com isso. Então, tem conhecimento gratuito de muita qualidade. Falta interesse, falta vontade. Então, se você não tem recurso, vai levar um pouquinho mais de tempo, mas você vai aprender. Se você tem recurso, antecipe o tempo. É óbvio que ninguém é idiota, ninguém é bobo aqui. Se você tem dinheiro para pagar um caminho mais rápido, pague. Né? Tenha bons mentores, esses mentores com certeza vai fazer você economizar vários anos da sua vida. Eu vejo se eu tivesse tido um bom mentor lá atrás, talvez eu teria driblado 10 anos da minha vida que eu fiquei patinando. Entre erros, acertos, no momento mais erros naquela época do que acertos. Então, por isso que a vida financeira naquela época foi um baita desafio para mim. Mas você acaba colocando isso para esse jovem, que ele realmente entenda esse momento, que ele entenda que ele tem essa progressão e lá na frente vai fazer sentido, a conta vai fechar se você for bem intencionado. Se você realmente acredita em você, sabe que você está fazendo certo, não está passando ninguém para trás, está fazendo ali, entendendo o que é engenharia na vida das pessoas, entender que servir realmente é muito mais importante do que simplesmente ser servido. Porque quem escolhe engenharia, se não tiver essa visão, está completamente equivocado. Né? A engenharia ela veio para servir a sociedade, a população, tanto que a gente está em tudo. Né? Desde um computador que você está na mão, num copo está na mão. Então a nossa função é criar meios de servir a população de uma forma, ou até mesmo que ela tenha sempre o melhor produto, uma forma de melhorar a qualidade de vida dela. Então essa é a função da engenharia. Então que esse jovem entenda isso, sabe que isso é muito importante para a vida dele. Alex, você é um comunicador nato. Quero dizer que eu estou, assim, impressionada com o seu conteúdo. Eu tenho certeza que os internautas também. Vai fazer uma diferença na vida de quem assistir esse episódio, com toda certeza. E quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter deixado os seus afazeres, ter saído de Paranavaí num dia chuvoso e estar aqui conosco para partilhar conhecimento. Então, assim, minha profunda gratidão, nossa profunda gratidão a você, a sua boa vontade e pelo ser humano especial que você demonstrou aqui, a sua humildade. Muito obrigada e eu tenho certeza que você, internauta, vai encaminhar esse episódio para outras pessoas, para pessoas que é da engenharia, para pessoas que não são, para famílias, porque aqui nós tivemos uma aula de vida. Muito obrigada. Até eu que agradeço, sem dúvida é uma honra participar de podcast, principalmente sabendo que isso realmente chega na casa das pessoas, as pessoas têm uma forma mais fácil de ter acesso a um conteúdo.
E a gente sabe que ninguém é especial, a gente sempre coloca que as pessoas entendam que elas são diferentes uma das outras e podem entregar coisas diferentes. E esse diferente pode ser muito melhor, acho que isso que é o mais gostoso. Mas eu sempre tenho uma frase que eu coloco que sempre fez muita diferença na minha vida. Ela foi de Martin Luther King, que ela fala que o que tem destruído o nosso mundo não é o barulho das pessoas más, é o silêncio de pessoas boas. Então, se você é uma pessoa que sente que pode fazer diferença nesse mundo, faça, não fica parado. Não fica vendo as coisas erradas, não fica vendo as coisas que você não concorda e fica simplesmente deixando passar. A gente tem uma responsabilidade muito grande, eu acredito que divina, se a gente acredita em algo superior, foi colocado um conhecimento, uma sabedoria em você, que você use isso para o bem, use isso para melhorar a vida das pessoas, para trazer mais dignidade, mais conforto e principalmente que as pessoas sejam mais valorizadas. No meu caso, tanto nas engenharias, como também no seu dia a dia, né? Valorizar as pessoas que estão perto de você. Como eu pontuei no começo, se não tivesse uma esposa que entendesse o meu propósito, não entendesse a vida que eu tenho, ou onde a gente quer chegar junto, com certeza eu não conseguiria, eu não poderia fazer o que eu faço, não poderia me dedicar ao que eu me dedico. Então acho que isso é muito importante, né? Até quando a gente fala de escolhas profissionais, mas o primeiro passo também é escolher uma boa pessoa para ficar do seu lado, sim, porque senão você vai ter grandes problemas aí. Bom compreendedor. Frente. E quem quiser conhecer um pouco mais do Alex, entra ali no @AlexRomeira, tem ali minha cabeça, né? Como eu falei, não tem um Instagram bonitinho, mas é meu dia a dia, aquela loucura frenética entre minha vida pessoal, entre a minha vida profissional, entre a minha questão que eu defendo das engenharias, da parte política, enfim, tem de tudo ali para você acompanhar. Se tem alguma dúvida, alguma coisa, deixo lá meu direct à disposição também, pode entrar lá, deixar alguma pergunta, vai ser uma honra aí poder colaborar. Que legal, Alex, muito obrigada de coração, viu? Uma salva de palmas para o Alex Romeira.